Bom dia, estamos iniciando mais uma aula dos jovens da Igreja Metodista em Vila Penteado e hoje o nosso tema é crer, servir e cuidar. Nosso texto bíblico está lá em Lucas 10, de 25 a 37, que eu estarei lendo para vocês agora. A parábola do bom samaritano. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano o colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastará mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. O serviço e o cuidado com as pessoas próximas a nós é uma expressão concreta de nossa experiência de fé. O diálogo entre Jesus e o intérprete da lei, revela a má intenção deste judeu de pôr Jesus à prova. Na realidade, esse judeu queria desmascarar Jesus, pois não acreditava que ele era o Messias, que eles tanto esperavam e esperam até hoje, Porém, Jesus, não respondeu, mas fez outra pergunta. O que está escrito na lei? Como você entende? E ele responde dentro da lei, Pois ele era um doutor dela, Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Observe que um só verbo comanda os 2 mandamentos, mostrando que Deus e o próximo são como as 2 faces da mesma moeda do amor. Jesus, ele elogiou a resposta e continuou: fazer isso e você viverá. Mas o intérprete da lei, não quis deixar a questão parar ali, Ele queria justificar-se. Por isso pergunta: quem é meu próximo? Aí Jesus conta uma história que acabamos de ler aqui, no texto bíblico, Vejam o sacerdote que vinha pelo caminho e viu o homem caído lá. Não sabia se o homem estava realmente morto e para isso ele deveria
tocá-lo, né, para verificar, ir lá e virar a pessoa, ver como ela estava, para ver se realmente ela estava morta ou não. Mas se o sacerdote tocasse e o homem realmente estivesse morto, então ele teria incorrido a contaminação cerimonial, que a lei proibia, né? Nós temos isso lá no texto de Levítico 21, você tem esse texto lá, depois você pode estar lendo para entender melhor essa lei, né? Então, o sacerdote precisou escolher entre observar a lei da purificação ou viver a lei de amar o próximo como a si mesmo, né? Então ele preferiu a purificação ritual e deixou o homem lá semi-morto. A mesma coisa fez o levita, né? Também um homem religioso, né? Porém, o samaritano, desprezado pelos judeus, socorre o homem e dá todos os cuidados necessários naquele momento e depois também, né? Pessoal, não basta apenas conhecer o Evangelho, é preciso vivê-lo na obediência. O meu próximo é a pessoa que Deus coloca em meu caminho para que eu possa ajudar. A fé do sacerdote e do levita precisava ser manifestada na prática da relação com o próximo. Tinham fé para o ritual de purificação, mas não para a prática da justiça e do amor. Esta é a fé que precisamos viver, a que se manifesta em práticas de amor e cuidado de quem precisa. A parábola nos leva a perguntar, né? Eu tenho sido o próximo de alguém que sofre? O nosso serviço ao próximo deve ser a nossa principal expressão de fé. A doutrina da santidade wesleyana une dois movimentos, os atos de piedade e as obras de misericórdia. Os atos de piedade são os atos que levam ao crescimento espiritual, a leitura da Bíblia, a oração, o jejum e a dedicação e outras práticas, né? As obras de misericórdia são as ações em favor do próximo, em favor da promoção da vida e da justiça social. Por fim, nossa vida cristã e o conforto interior das igrejas não pode endurecer o nosso coração em relação às realidades do mundo aí fora. Precisamos vencer todas as barreiras que nos impedem de ser luz do mundo e sal da terra. Precisamos da graça do Senhor para que possamos viver o amor de Deus, servindo e cuidando das pessoas nas suas necessidades. Podemos, como eu sempre digo, meditar nesse texto e analisar que a nossa fé tem que ser embasada com obras, né? Com misericórdia, com cuidado ao próximo. O que é o próximo? São as pessoas que passam necessidade ao nosso redor, que às vezes nem nos preocupamos, nem nos damos conta disso, nem observamos. É interessante em pensarmos que às vezes as pessoas estão ao nosso lado, na nossa vizinhança, passando necessidade e a gente nem percebe. Então, eu creio que Deus aí tem que nos mostrar, temos que orar, temos que buscar, temos que estar embasado na palavra, temos que ser cristãos verdadeiros. E cristão verdadeiro, ele está sempre atento às coisas que acontecem ao seu redor, deixar de lado mentiras, deixar de lado intrigas e orar a Deus para que Deus possa te dar sempre o sentido da justiça. Não estou falando para você se omitir, não.
Estou falando para você ser justo diante de tudo isso e diante principalmente de Deus, que tem nos preparado através da sua palavra, né? A palavra de Deus nos ensina, como Wesley, né, colocou aqui, né? Temos que ler a Bíblia, temos que jejuar, temos que orar, temos que buscar a santidade. E a parábola do bom samaritano nos mostra que a lei pode nos levar ao inferno. A lei pode nos fazer perder a salvação. Como eu digo isso, hoje eu poderia falar para você que algumas práticas, Deus não está nelas. Deus está na misericórdia, no cuidado, no coração das pessoas, né? Nos mostrando o bom e mal e buscando na nossa vida, temos que buscar na nossa vida a transformação no nosso coração, ser um coração justo, um coração doador. Então hoje quero deixar essa mensagem com você, jovem, com quem está assistindo, e medite na palavra do Senhor. Medite nesta palavra que o Senhor tem colocado para você de uma forma tão simples, tão objetiva, tão rápida nas mídias sociais, de fácil acesso, e viva a plenitude com seu Deus. Deus abençoe, os guarde esse domingo, tenha um ótimo domingo na presença de Deus que salva, cura, transforma os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.